Bom, pessoal, então vamos lá. A gente hoje se propôs a falar sobre os bioquímicos, né, em relação à avaliação do sistema hepatobiliar, e mais do que isso, nós decidimos hoje selecionar alguns mitos clínicos que podem comprometer a tua interpretação diante de um caso onde você lance mão de exames laboratoriais para a investigação de determinado distúrbio que possa ou não comprometer o sistema hepatobiliar, né? Tanto as células hepáticas quanto as células biliares. Então, resolvi colocar essa live aqui porque, pelo convívio diário de tantos clínicos que nós atendemos e que discutem bastante o caso com a gente, e quando não tem tempo a gente busca o prontuário do animal para fazer justamente uma correlação legal e bacana para trazer para vocês e para que a gente também elucide da melhor forma possível um caso clínico, né? Que, se a gente for parar para pensar, essa é a nossa função, seja no momento do atendimento, seja na elaboração de um exame laboratorial, certo? Então, a avaliação do sistema hepático, do sistema biliar é importante porque esses parâmetros, né, laboratoriais são bastante solicitados na rotina clínica, e eu venho justamente para tentar desmistificar alguns conceitos que o clínico, que você clínico, que você estudante de medicina veterinária podem eventualmente ter, né, muito enraizado e portanto, a capacidade interpretativa apresenta vieses, né, e que podem levar a conclusões extremamente irreais, não compatíveis com aquele caso clínico. Então, pessoal, vamos começar falando primeiro sobre o que na rotina clínica costuma-se tropeçar um pouquinho quando a gente vai avaliar o sistema hepatobiliar. Primeiro, chamar aquelas enzimas que nós solicitamos diariamente na tentativa de detecção de algum distúrbio hepático, elas não são enzimas hepáticas, certo? Ah, mas elas não são enzimas hepáticas, o que eu estou fazendo até hoje? Não, calma, né? Elas não são apenas hepáticas. O que quero dizer? Existe em cada enzima uma hepatoespecificidade. E o que é uma hepatoespecificidade? É a competência de determinado analito em sugerir alteração diante daquele órgão investigado. Por exemplo, né, a gente sabe que a ALT, ou ALT, ou TGP, como vocês quiserem, ela é uma enzima rotineiramente solicitada para avaliação de distúrbios hepatobiliares em cães e gatos. Ela é mais hepatoespecífica que a AST, tá? Ou TGO, mas isso não faz dela totalmente hepatoespecífica. Ela só tem menos interferências de outros órgãos. Por exemplo, nós podemos ter a ALT não só no fígado, mas também nós podemos ter, por exemplo, no músculo. Então, lesões musculares graves podem liberar uma quantidade, né, de ALT, por ser uma enzima de extravasamento, e, portanto, elevar a atividade sérica dessa enzima. Quando você solicita, você acaba vendo o aumento de ALT. Tá? Sempre que eu falar o aumento, eu estou falando o aumento da atividade sérica. Mas é como a gente conversa na rotina, né? Aumentou a ALT, né, e, portanto, é doença hepática. Bom, esse é o primeiro conceito que a gente tem que quebrar, porque vamos dar um outro exemplo, a fosfatase alcalina, né? A gente sabe que existem isoformas de fosfatase alcalina, né? Aquelas, inclusive, de origem óssea, por exemplo, que não tem nada a ver com o fígado, podem estar aumentadas, essa enzima de indução, né? Então, o primeiro mito é tirar essa questão de que essas enzimas só avaliam o fígado. Tá? Algumas enzimas são mais hepatoespecíficas que outras,
tá? Mas, mesmo assim, elas não são única e exclusivamente liberadas, né, extravasadas, produzidas apenas pelo fígado. Então, a gente tem que ter cuidado com a avaliação isolada de determinado analito, certo? Então, na rotina da bioquímica clínica, quando você está solicitando, acaba virando um jargão, né? LT, eu vou avaliar o fígado, fosfatase, eu vou avaliar a colestase, ureia e creatinina, eu vou avaliar o rim. A gente sabe que nós podemos ter elevações, né, desses analitos, não só por causas que a gente está buscando, né? Então, o primeiro passo é esse. A AST nem se fala para coengato, apesar de ter uma importância quando mensurada juntamente com outras e avaliada o contexto clínico geral, nós temos aí bastante AST em músculo, então é menos hepatoespecífica que a ALT, mas enfim, eu acho que vocês pegaram aí a questão do primeiro mito, né, onde não existem, né, aqui onde a gente está conversando, no mundo real, enzimas hepáticas. O que existe é a maior chance de você ter uma alteração, né, na concentração dessas enzimas por conta de uma doença hepatobiliar. Então, primeiro mito quebrado. Enzimas hepáticas não são só hepáticas. Beleza? Outra clássica que a gente ouve até hoje de profissionais recém-formados, profissionais experientes, estudantes em todos os campos da veterinária, da rotina clínica de cães e gatos, é aquela questão de vou coletar sangue para bioquímico para avaliação da função hepática, né? E aí solicita LT, às vezes FA, às vezes GGT, às vezes AST. Bom, como todo mundo bate na tecla no laboratório, e quando a gente está dentro da clínica atendendo o paciente e querendo identificar o distúrbio de base, nós temos que ter a noção clara, isso já era para ter sido elucidado há muito tempo, que a LT, AST, FA, GGT não são provas de função hepática, certo? A LT e a AST detectam lesão de hepatócito. A FA e a GGT tendem a detectar distúrbios colestáticos, né? Distúrbios das células biliares, né? Então, muito cuidado quando a gente tem um aumento, por exemplo, de ALT, de AST, de FA, a gente pode sugerir a partir da correlação clínica com outros exames laboratoriais, sim, um distúrbio hepatobiliar, certo? Mas não necessariamente, muitas das vezes, nós não teremos uma diminuição da função hepática, certo? A Adriele perguntou, é correto dizer que são marcadores de lesão? A AST, a ALT, sim. Beleza? Marcadores de lesão tá ok. FA e GGT, marcadores de colestase, lembrando que nós temos a colestase obstrutiva e a colestase funcional, tá bom? Isso é um assunto para outro dia, mas não tá errado o jeito que você está falando, tá? Melhor seria, olha, a gente vai coletar sangue para avaliação, né, e tentativa de identificação de algum distúrbio hepatobiliar, certo? Se ele vem com perda de função ou não, aí já são outros 500, mas muitas das vezes, certo? O paciente que tem a LT, essas enzimas elevadas não tem perda de função. Então, segundo mito, essa tecla que a gente bate há algum tempo, que você tem que entender o exame que você está solicitando para saber o que esperar. Porque não adianta você pedir um teste para avaliação de função quando você está solicitando apenas enzimas que detectam lesão. Ah, mas toda lesão leva à perda de função? Não. Eu sempre na sala de aula eu coloco o Neymar, né? Coloco o Neymar como exemplo. Porque, por exemplo, se o Neymar machuca o dedo mindinho, né, ou abre o supercílio,
ele pode fazer um curativo e continuar jogando sem perder qualquer tipo de habilidade, né? Agora, o Neymar, ele que machucou o dedo mindinho ou supercílio, ele teve uma lesão, mas não necessariamente ele perdeu a sua função dentro de campo, certo? Agora, se ele machuca a perna, se ele tem uma lesão mais séria, aí sim, você pode ter uma lesão, né, e consequentemente a perda de função. Então, não necessariamente quando você tem lesão, você vai ter perda de função. E outra coisa, você pode ter, isso é um outro mito, perda de função hepática sem necessariamente ter o aumento de ALT, AST, FA e GGT, certo? Então, imaginem uma massa funcional extremamente comprometida, diminuída, você vai ter também a liberação mais baixa de enzimas, né, que são extravasadas, né, do fígado. Quanto menor a massa, menor a quantidade de enzimas, certo? Ah, mas João, então quais são os testes de função? Eu estou fazendo errado? Mais ou menos, porque para você avaliar função hepática, você tem marcadores mais específicos para isso, como ácidos biliares, você tem a dosagem de amônio no sangue, você pode, juntamente com outros exames, avaliar a hiperbilirrubinemia, você pode indiretamente, né, correlacionar com os achados do hemograma, da urinálise, dos fatores de coagulação, que é um teste que pouca gente pede, mas é tão importante na rotina, certo? Então a gente vai comentar um pouquinho só sobre isso mais tarde, mas enfim, lesão quase nunca, tá, na rotina vai provocar perda de função, certo? E a perda de função não necessariamente vai elevar a atividade sérica dessas enzimas que a gente costuma pedir na rotina clínica de cães e gatos, certo? Outro mito que a gente conversa é que os testes de função, quando a gente solicita, eles não vão nos revelar a causa de base, né? Qual é a doença hepatobiliar. Porque você tem diversos, né, distúrbios que levam à perda de função hepática e todos eles podem apresentar as mesmas alterações. Então, é comum perguntar, tá, mas a lesão hepática ou perda de função, pelo que, João? Não sei, tem que avaliar no próprio animal, tem que avaliar, contextualizar com o exame de imagem, contextualizar com a anamnese, com o exame físico que foi realizado, com os outros exames complementares, mas nunca um exame de teste de função, por exemplo, vai te dizer qual é a doença hepatobiliar, qual vai ser a causa de base. Por isso, é como se a gente fosse fazer uma analogia à leucocitose, quando você tem diante, por exemplo, uma resposta inflamatória aguda. Você não pode nem afirmar que é uma infecção, assim como você não pode fechar o local que está inflamado, porque o organismo reage da mesma forma. Então é importante lembrar que o diagnóstico é do clínico, a partir de quê? De exames laboratoriais, do exame físico, da anamnese. Então, é isso. Você tem o exame laboratorial, você tem que conhecer, reconhecer a sua utilidade e também a sua limitação. Então, é muito comum esses tipos de mitos que eu estou comentando aqui acontecerem na vida real, na prática clínica. E por isso que o meu grande público, e é o que eu almejo mesmo, são os clínicos de rotina. Seja ele aquele que formou agora, seja ele o experiente, o que está na graduação ainda, porque a partir do momento que você pisa num estabelecimento, num consultório, e ciente do que você pode pedir, o que esperar daquele exame, você torna o seu atendimento, você acrescenta uma qualidade
que para você te tira muito medo, te tira muita insegurança, porque você não está pedindo ao léu, está pedindo aleatoriamente, né? Porque às vezes acaba pela rotina ficando um processo robótico, né? Função renal, função hepática, né? E às vezes você acaba acreditando no que você está falando. E o que você falou? Função hepática, aí pede ALT, FA, que não são testes de função. E aí acaba confundindo quando chega o resultado. E a gente sabe que processos que levam a doenças hepatobiliares nem sempre vão levar a perda de função. E quando a gente tem perda de função hepática, a coisa é séria, é importante investigar, certo? Bom, outro mito do veterinário em relação aos parâmetros bioquímicos é justamente correlacionar em todos os casos a magnitude do aumento dessas enzimas com a gravidade do processo de base que está levando a tal distúrbio. Então, o que eu estou querendo dizer? João, então não é assim? Quanto mais a ALT, maior a lesão hepática, maior a gravidade desse paciente? Não. Por quê? Olha só, o que acontece? Nós temos dois tipos de lesão hepática. Nós temos aquela lesão subletal, onde você prejudica, danifica a membrana celular do hepatócito, mas você não mata aquela célula, certo? Um segundo quadro é aquela lesão que leva à necrose, que leva à morte celular, morte do hepatócito. Vocês concordam comigo que se eu tiver, primeiro, uma lesão que leve à necrose, ela é mais grave do que aquela subletal? Esse é o primeiro conceito que vocês têm que concordar comigo, né? Uma lesão subletal é melhor, tem prognóstico melhor do que aquela lesão letal, tá? Aquela necrótica. Primeiro ponto é esse. Agora, o segundo ponto que vocês têm que concordar comigo é que, diante de uma lesão subletal, você extravasa a ALT, mas a ALT ainda é produzida pelo hepatócito, que vai também extravasar. E aí o hepatócito produz e extravasa. O hepatócito produz porque ele está vivo e extravasa. E aí a gente pode ter uma magnitude elevada da atividade sérica de ALT, por exemplo. Numa lesão letal, né, você vai simplesmente matar a célula, vai haver um primeiro extravasamento de ALT, mas aí aquela célula já está morta, então ela não continua a produzir ALT. Portanto, a atividade sérica de ALT vai estar menor do que aquela que a gente conversou anteriormente sobre a lesão subletal. Olha um caso, né? Uma prova real de que a magnitude do aumento de determinadas enzimas não são diretamente proporcionais à gravidade do caso, certo? Então, a ALT está nas alturas, esse animal já perdeu o fígado, são coisas que a gente ouve no dia a dia e que a gente precisa corrigir, porque a conduta interpretativa, se assim a gente pode dizer, está comprometida, né? Não necessariamente. Por exemplo, a ALT, você pode ter, né, uma perda de massa funcional também, e aí você vai ter menos hepatócitos extravasando a ALT. É uma outra possibilidade. É uma outra possibilidade de você não ter uma magnitude tão aumentada de ALT e ser um processo importante, né? É só imaginar isso. Quanto mais hepatócitos, mais a ALT extravasada diante de um distúrbio de base. Agora, se eu tenho também a perda da massa funcional, da diminuição drástica dos hepatócitos, eu vou ter menos hepatócitos liberando a ALT. E, portanto, eu vou ter, comparando com uma massa maior, eu vou ter menos ALT, né? Eu vou ter uma ALT até em níveis dentro do intervalo de referência. Então, cuidado com essa questão de associar magnitude do aumento com gravidade do caso clínico, certo? Outra coisa, né, é que a gente precisa lembrar é que nos casos em que nós temos aí elevações de ALT, de fosfatase, de GGT, de AST,
nós temos aquelas condições que podem aumentar a contagem, né, a elevação dessas concentrações séricas e que podem ser interferentes. Então, primeira questão, aí a gente volta lá para a fase pré-analítica. Essa amostra tem hemólise? Qual é a quantidade de bilirrubina que essa amostra tem? Porque ela pode, a partir de uma concentração, interferir na leitura desses analitos. Então, é importante lembrar que, às vezes, você tem aí um erro pré-analítico que vai comprometer a sua interpretação. Certo? Bom, outro mito, e que eu vejo bastante costumeiro na rotina clínica, né, é o veterinário que escolhe quais parâmetros enzimáticos bioquímicos para avaliar o sistema hepatobiliar, ou ALT ou AST, ou FA ou GGT. Né? E tem gente que pede somente ALT às vezes. Né? Vai reduzindo para ficar... bom, enfim, não sei se é a condição econômica do proprietário ou se o clínico realmente acha que bastam apenas 2 ou uma enzima para fazer uma avaliação correta dos distúrbios hepatobiliares, mas a verdade é que a gente vê muito na clínica o veterinário solicitando apenas um ou outro. Né? E é importante a gente lembrar aqui que a correlação entre os achados bioquímicos é importante pra caramba. Né? Por exemplo, a GGT para gato, ela tem sensibilidade maior para a detecção de colestase, beleza? Mas a FA para o gato, apesar de ter menos sensibilidade, tem alta especificidade. Né? Então, você dosar a GGT junto com a FA te dá uma margem de confiança interessante para começar a pensar em distúrbios colestáticos, por exemplo, e até hepáticos. Por exemplo, a FA, por ter menor sensibilidade diagnóstica para a detecção de doença hepatobiliar, ela, no gato, costuma estar dentro do intervalo de referência, mas quando ela está fora do intervalo de referência, quando ela está com a sua atividade sérica aumentada, ela pode sugerir com mais especificidade que pode estar ocorrendo um distúrbio hepatobiliar. Certo? Então, na maioria dos casos, a FA não vai elevar, mas quando eleva, você já presta atenção. E quando eleva junto com a GGT, fica uma triagem mais adequada para você descobrir que aquilo ali realmente trata-se de um distúrbio hepatobiliar. Certo? E fora que a FA reage muito mais, responde mais, quando nós temos um processo específico, que é o caso da lipidose hepática. Né? Na lipidose hepática, a FA é mais importante do que a GGT. Então percebam que não é uma questão de escolha. A escolha a gente faz para tentar fazer uma triagem inicial, mas a condição ideal, a condição perfeita para a avaliação da doença hepatobiliar é solicitar tanto a ALT quanto a AST e GGT e FA. Só que na maioria das vezes, na rotina clínica, acaba se fazendo uma opção para que a condição final seja menos onerosa, certo? Mas o que em questão médica, veterinária falando, é importantíssimo que esses parâmetros sejam avaliados e contextualizados. Então, é mais um mito, né? Ou eu peço ALT ou AST, ou eu peço FA ou GGT. Né? Então, a gente tem que tirar isso da cabeça e botar o que avalia de uma forma completa, ou melhor, que diminui, né, a chance de falso negativo ou falso positivo no aumento dessas enzimas que podem sugerir doenças hepatobiliares. Então, apesar disso acontecer muito na rotina, é algo que deveria, né, ser solicitado com uma gama de exames um pouco maior, né, para tentar identificar o que está acontecendo, se tem doença hepatobiliar ou não.
Outro mito que a gente vê, nem tanto, mas vê, é a questão da icterícia, né? A icterícia, ela não necessariamente infere um comprometimento hepático. Tá? A hiperbilirrubinemia não necessariamente sugere doença hepática. Então, quando você tem um animal ictérico, você não pode bater o martelo e falar que esse animal tem algum distúrbio hepatobiliar, né? Inclusive comprometendo função. Porque quem conjuga e excreta a bilirrubina é o fígado. Então, por analogia, pensa-se que se tem aumento de bilirrubina no sangue, eu tenho um problema hepático com certeza. E não é isso que acontece. Por quê? Nós temos aquela que nós precisamos lembrar, que é chamada de icterícia pré-hepática. A icterícia pré-hepática, ela é provocada por um aumento de produção de bilirrubina e não um comprometimento hepático. Então, qual é o caso que nós temos o aumento, né, de bilirrubina, né, no sangue e que não há comprometimento do fígado? A icterícia pré-hepática, aquela provocada por, principalmente, grande parte das vezes, por hemólise, tanto intravascular quanto extravascular. No final das contas, né, a bilirrubina, né, vem da degradação do grupo M, da hemoglobina, e aí a gente está falando de hemácias que normalmente, né, as senescentes, aquelas que já estão prontas para morrer, elas são captadas pelo macrófago e normalmente liberadas, metabolizado o grupo M, liberada a bilirrubina não conjugada, que vai ser conjugada no fígado, certo? Quando eu tenho uma hemólise, eu aumento bastante essa captação de hemoglobina e liberação, consequentemente, de mais bilirrubina. Então, o que acontece na icterícia pré-hepática é o excesso, a sobrecarga diante do que o fígado normalmente está acostumado a conjugar de bilirrubina. Então, não é a indústria, não é a fábrica que está falhando, é o excesso de demanda. Se você tem um limiar em que eu consigo conjugar, em que o fígado consegue conjugar a bilirrubina e você dobra, triplica aquilo ali, o fígado, por mais saudável que esteja, ele não é capaz, né, de metabolizar, de conjugar tanta bilirrubina em pouco tempo. E aí o que acontece? Essa bilirrubina acaba se acumulando no sangue, certo? Então, às vezes, muitas vezes, o clínico já reconhece a icterícia, né, pela alteração de mucosa e etc., e já pensa diretamente numa doença hepática. E para onde que eu olho? Né, exatamente quando eu quero excluir a icterícia hepática e pós-hepática. Ou seja, em que casos que eu vou começar a pensar em icterícia pré-hepática? Obviamente você vai ter isso refletido no seu hemograma. Por quê? Se eu sei que o excesso de bilirrubina não conjugada é por conta do excesso de destruição de eritrócito, eu vou investigar o quê? Hemólise. E se eu tenho hemólise num processo desse nível, eu vou ter anemia. E se eu vou ter a anemia provocada por hemólise, eu vou ter uma anemia regenerativa. Certo? Então, há uma correlação que precisa ser entendida, né? Não é simplesmente pegar um bioquímico e dosar. Eu preciso contextualizar aquilo com o hemograma do paciente. Por exemplo, se eu tenho uma anemia marcada, né? Uma anemia que provavelmente é hemolítica, porque você não tem uma hemorragia evidente, você não tem hemorragia interna evidente, nada que possa provocar uma perda de sangue. Então, o processo que fica é a hemólise. Né? E aí eu tenho que identificar a causa de base que está provocando a hemólise. Mas você contextualizar com hematócrito é importante, porque um animal com icterícia marcada, né? Com um hematócrito, sei lá, 40, 50, bom, pode ser que aquela icterícia não seja exatamente pré-hepática. Aí sim, eu começo a pensar mais em distúrbios hepáticos e pós-hepáticos, certo?
Então, comparar com o grau de anemia, se tem anemia, se é regenerativo ou não, é super importante para a gente avaliar se realmente aquela icterícia, né, pode ser pré-hepática. Ah, João, mas eu posso ter uma icterícia pré-hepática e hepática? Claro que eu posso, né? Existem distúrbios que provocam alterações concomitantes, como, por exemplo, a ingestão de paracetamol vai provocar hemólise pela formação de corpúsculo de Heinz, né? A hemólise vai provocar hiperbilirrubinemia, mas também vai comprometer o fígado desses pacientes. Então, eu posso ter uma icterícia hepática e pré-hepática, tá? Nada impede que ele tenha mais de uma também, certo? E, pessoal, para finalizar, é importante também a avaliação conjunta desses parâmetros. Não adianta pegar um bioquímico, mandar para o laboratório e esperar que ele faça toda a correlação que você está esperando. Não, porque se eu olho um bioquímico e eu tenho alteração, eu preciso olhar para outro exame complementar, ou eu preciso olhar para uma outra sonografia, ou eu preciso avaliar o histórico melhor, né? Por exemplo, o histórico de doença hepática provocada por paracetamol, que vai provocar hemólise também, ela vem, né? Se você sabe que o proprietário deu, acabou, é isso que está acontecendo, né? Agora, se eu tenho um processo que eu não reconheço ainda, aí a gente tem que lançar a mão, sim, de outros exames laboratoriais. E aí, o outro mito é achar que só bioquímico, né, detecta alterações, né, de doenças biliares. Como que isso... o que eu estou querendo dizer? Eu posso ter um reflexo de um hemograma naqueles casos em que eu tenho doença hepática? Claro que eu posso. Eu posso ter anemia, né? Se for um processo inflamatório, eu posso ter uma leucocitose cursando junto. Então, a gente sempre vai ser uma resenha. Os exames laboratoriais sentam numa mesa de bar e conversam. Olha, o que eu tenho para te apresentar é isso aqui. O que a urinálise tem para me apresentar? A gente pegou um caso ontem interessantíssimo, que o animal apresentava, além de cristais de hemoglobina, de cristais de bilirrubina na urina, apresentava cristais de biurato de amônio, né? Lembrando, né, que o ciclo da ureia lá, quem vai converter amônio em ureia é o fígado. Então, teoricamente, nós teremos a hiperamonemia, que vai concentrar no sangue e vai acabar passando para a urina, podendo formar cristais de biurato de amônio. Nós teremos aí, consequentemente, como sinal clínico, a encefalopatia hepática, porque o amônio é muito pior do que uma ureia, e, eventualmente, nós podemos ter a diminuição da concentração de ureia, justamente porque não está havendo a conversão de amônio em ureia. Então, nos casos mais graves, o que a gente costuma ver é o aumento de amônio e diminuição da ureia, né? Então, é importante lembrar disso, né? Os fatores de coagulação, né? Como é que eu posso inferir a função hepática a partir de fatores de coagulação? Bom, o que nos dá uma certa vantagem de avaliar aí também, em relação à albumina, por exemplo, mas a albumina é produzida pelo fígado. Se o fígado está ruim, a albumina vai diminuir. Isso é um raciocínio lógico. Só que a gente não pode esquecer que a albumina tem uma meia-vida aí, uma vida média de 15 dias. Então, a partir do momento que o fígado para a sua fábrica de produção de albumina, a albumina ainda está circulante em concentração normal por 15 dias. Então, é mais um marcador tardio de uma insuficiência hepática. Agora, se eu começo a avaliar, por exemplo, o fator de coagulação, né? Aí quando a gente vai lá para os fatores de coagulação, a cabeça já dá um nó, né? TP, TTPA, meu Deus do céu, o que é isso tudo? Mas a gente tem que lembrar que a maioria dos fatores de coagulação são produzidos pelo fígado. E nós temos um fator em específico que pode ser um marcador inicial de disfunção hepática, que seria quem? O fator 7. Mas por que o fator 7? Porque de todos os fatores que o fígado produz, o fator 7 é aquele que tem a menor vida média, meia vida, tá? Então ele vai ser o primeiro a diminuir. E como é que eu detecto isso num teste laboratorial? O TP, tempo de protrombina, ele avalia, né,
a via do fator 7. Então, se o fator 7 está comprometido, o tempo de protrombina vai estar elevado e o TTPA ainda vai estar normal. Certo? Por quê? O fator 7 é o que tem menor meia-vida. Então, ele é o primeiro a reduzir no sangue, diante de uma disfunção hepática. Depois, numa doença hepática mais avançada, com perda de função, nós vamos ter a diminuição dos outros fatores de coagulação. Tá? Mas o primeiro a reduzir é o fator 7 e ele, portanto, é uma avaliação, se torna, né, um bom avaliador de detecção precoce de disfunção hepática. Lembrando que você perder a função do fígado, você tem que perder bastante hepatócito, né, cerca de 70%. Né? Então, por si só, a perda de função é muito mais comprometedora do que a lesão em si. Né? Então, não esqueçam dos exames complementares que nós podemos lançar mão para identificação de distúrbios e até de disfunção hepática. Então, não esqueçam, utilizem fator de coagulação não só para avaliar quando o animal está sangrando, tá? Porque a gente pode ter aí um animal que não está sangrando, mas já que tem alguma alteração nas vias, né, da cascata de coagulação. Então, pessoal, esses são os mitos, né, que nós encontramos na avaliação bioquímica do sistema hepatobiliar. Então, resumão, enzimas hepáticas não são só hepáticas, beleza? Elas são mais ou menos hepatoespecíficas, ou seja, tem no fígado, mas também algumas tem no osso, tem na placenta, às vezes tem, você vai ter no músculo, enfim, né? Então, nenhuma delas aqui que eu falei detecta necessariamente, com certeza, uma lesão de hepatócito. Tem aquele microRNA 122, que é um marcador aí promissor para detecção de lesão de hepatócito, mas ainda está em estudo e a gente não tem na rotina ainda. Mas eu já tenho um vídeo dele aqui no canal do Instagram que fala sobre esse biomarcador aí para avaliação de detecção de hepatócito. Beleza? O outro mito que a gente desmistificou, bioquímica para função e bioquímica para lesão. Não confundam mais, porque o seu raciocínio pode estar embananado por conta disso, tá? Testes de função são testes de função. Testes de lesão de colestase são testes de lesão de colestase, tá? Muitas vezes o veterinário troca, né? Confunde, tá? Outra questão, lesão sempre provoca insuficiência hepática. Mito, né? A maioria dos distúrbios que levam à lesão não vão levar a uma disfunção hepática, certo? Assim como você perder a função hepática, não necessariamente você vai ter o aumento de ALT, de AST, de FA, de GGT, beleza? Então, não confundam esses conceitos, né? Outro mito é que os testes de função, apesar de poderem te dizer, olha só, o fígado está disfuncional, eu preciso identificar a causa de base que está levando a isso. É uma doença primária, é uma doença secundária, como neoplasia, inflamatória, toxêmica, enfim, né, a gente tem que saber as limitações. Não tem um exame que fala, ó, a causa de base dessa hepatopatia é isso. Não, isso aí cabe ao clínico identificar, né, da melhor forma possível e entrar com o tratamento mais adequado. Outra coisa, né, que ficou aí é que esses testes de função também não vão te dizer, olha, esse processo é reversível ou esse processo é irreversível. Isso nenhum exame vai te dizer. Quem vai dizer isso são os exames seriados, o acompanhamento do paciente e etc. Outros exames como ultrassonografia e etc. também. Outro mito que a gente desmistificou aqui é a questão da magnitude do aumento, né, que não necessariamente as ALTs maiores, por exemplo, vão identificar uma doença mais grave. A gente comentou sobre isso. Quem pegou a live pela metade, no final aqui a gente compartilha no Instagram e também lá no YouTube, no canal. Beleza? Não detecta a causa. Acabar com esse
na melhor possibilidade, você pedir não só a LT e a FA. O ideal é pedir LT, FA, GGT, AST, né? Quando pode, pede bilirrubina, né? Quando pode mais ainda, pede ácidos biliares, pede dosagem de amônio, avalia a ureia, vê como é que está a ureia, né? Esqueçam que icterícia é só de causa hepática. A gente tem as hemólises que provocam também hiperbilirrubinemia. E para finalizar, não esquecer da ação conjunta dos bioquímicos para avaliação do sistema hepatobiliar com o hemograma, que a gente pode ter alteração por conta de doença hepática, na urinálise, que ela vai marcar algumas considerações de lesão hepática, e até os próprios fatores de coagulação, que podem nos dizer até sobre uma insuficiência inicial e uma insuficiência mais grave, que é quando você tem somente o aumento de TP, que avalia o fator 7, porque o fator 7 tem a menor meia-vida, e portanto, ele é o primeiro a reduzir. Então, a gente vai ter o aumento de TP e a normalidade de TTPA. Depois, quando avança a insuficiência hepática, aí você tem um aumento de TTPA e de TP. Certo, pessoal? Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês, que a gente tenha considerado aí excluir os principais mitos quando a gente está falando sobre bioquímicos da avaliação hepática. E vou tomar o último gole de café com vocês, né? Para quem está no trânsito, para quem está iniciando a rotina clínica, para quem ainda está tomando banho e o celular está ligado, para quem ainda está tomando café da manhã, eu desejo a todos uma boa sexta, um bom final de semana para vocês. Tá bom? Até a próxima, pessoal!